Super Espinossauro, considerado o maior espinossauro da franquia, tendo seus 17 metros de altura e claramente 18/59 centímetros de comprimentos, com garras de 3 metros de comprimento. E claro, ele é o segundo mais poderoso entre os espinossaurídeos, só ficando atrás, é claro, do Pedra de Fogo. Se você não viu a teoria, vá lá ver. O Super Espino é praticamente um zumbi, que é meio Frankenstein barra zumbi, e praticamente ele foi uma mutação genética que estavam tentando fazer uma criatura perfeita, mas acabaram pegando outras partes de espinossaurídeos. Uma delas são o espinossauro de Jurassic Park 3, o espinossauro da vida real e várias outras partes de espinossaurídeo. Só que no começo ele era literalmente um zumbi, altamente agressivo e perigoso. Só muda que ele ainda não tinha os poderes. E óbvio, foi daí que começaram a testar ele e ele era quase que eficaz. Só muda que as suas garras ainda eram de 1 metro e pouco e ele não era tão grande que nem ele é atualmente. Ele enfrentou um Rex de sabre grande, de um porte diferente, parecendo um Rex, e ele literalmente matou com uma facilidade imensa. Além de Super Espino, ainda não tinha vários olhos pelo corpo inteiro. Ele é quase um morto-vivo, partes ossos, partes carne podre e olhar altamente penetrante. Depois conseguiram controlar o Super, meio que dando tranquilizante. Eu não sei nem se tem como tranquilizar um morto-vivo, mas beleza. E praticamente colocaram mais membros de outros espinossaurídeos, até que um deles praticamente diferente colocou um outro membro, e esse membro seria de um parente do Super, que óbvio, né, eu não preciso nem falar que DNA foi o do Shin. Sim, ele não é parente do Shin, mas o seu DNA é quase totalmente do Shin. Enfim, que se alastrou pelo corpo inteiro, e desse DNA, primeiro, a cor dele mudou. Em vez das cores de outros espinossaurídeos, ficou um marrom. E claro, sua pele começou a regenerar as partes onde não tinha carne ainda. E claro, começou a sair vários olhos. E desses olhos começou a sair um brilho roxo. E daí o Super meio que reviveu assim, mas ele ainda não tinha o poder máximo ainda, ele não sabia controlar. E claro, ele não ia testar à toa. Mas o Super tem muita força, força de mordida. Ele é considerado o espinossaurídeo mais forte em questão de mordida. Nem o Pedra de Fogo tem uma mordida tão poderosa quanto a dele, conseguindo quebrar ossos de T-Rex facilmente e de Giga. E claramente ele é altamente perigoso. Habilidades: tirando as suas garras, tem um corte preciso que pode cortar suas presas ao meio, arrancando tripas e outras coisas. E claramente ele tem uma coisa que é inspirada no corte de Musashi, que é a garra ilusória, que é literalmente se o vento tipo vir um ventinho assim de leve, você vai tomar um arranhão de leve. Se você só sentir o vento assim vindo na sua cara, é claro que você vai morrer instantâneo. É quase como se fosse um ataque na velocidade da luz. Você não tem que se mexer. Se você se mexer pelo menos um pouco, você vai tomar um corte. E claramente esse corte meio que ilusório dá dor, muita dor, não é pouca. Dá medo e o desespero de alguns membros por contado. Super Espino também tem a habilidade de se tornar
praticamente uma motosserra ambulante, que é simplesmente ele solta seus espinhos para fora das costas, literalmente morde sua cauda e sai rolando por aí, se tornando assim meio que uma motosserra. E ele tem totalmente controle nessa forma, que não é uma forma, é meio que ele consegue desviar, atacar e se defender dessa forma. E essa forma tem que precisar de todos os olhos abertos. Eu não sei como não entra poeira nos olhos dele, mas enfim. Super Espino é praticamente a inspiração dele é o Hipo Espino, que eu já falei no canal, o Neuro Espino, o Shin Godzilla e o Espinossauro de Jurassic Park 3, é claro. E óbvio, ele tem algumas habilidades também que foram adaptadas não, que já estavam, mas foram mais experientes, que nem, claro, mesma coisa do Shin. Um bafo preto que se torna fogo e depois vira laser, que pode sair das costas e da cauda. E claramente ele consegue sim voar, assim, ele consegue voar. Não me perguntem como, é a mesma coisa do Pedra de Fogo. Soltar o fogo pela boca e sair voando. Mas como o fogo é fino, ele tem que precisar dos dois membros, que são a cabeça e a cauda, para voar. Ai, ai. Mas isso daí vai ser adaptado para a segunda temporada. Claramente o Super Espino é inimigo direto do Metal Rex e da Mega Raptora, porque ele já enfrentou Metal Rex, já enfrentou a Mega Indominus. Por sorte ele não enfrentou a Rainha Alien, porque ambos se juntaram e ambos começaram a se gostar. Deixa eu ver. E claramente enfrentar novamente a Mega Indominus. E vários outros. Porque primeiro que ele enfrentou o Metal Rex em sua primeira forma original, que é um Rex de sabre. Depois enfrentou o Metal Rex novamente. E da segunda vez que ele enfrentou o Metal Rex, a Mega Raptora se soltou, depois da luta que o Metal Rex teve com ela, e foi defender ele. O Super só deu uma agarrada e cortou ela ao meio, porém ela estava se regenerando. Na hora que ele ia matar, o Metal Rex interrompeu e começou a lutar. Sabe, Jurassic World 1 aconteceu a mesma coisa. Mas a luta foi acabada porque deu um empate. Cada um foi para os seus cantos, todos feridos, é claro. Enfim. E é claramente, ele é inteligente até certo ponto. Ele consegue esperar muito tempo parado. Ele pode fingir que é uma carcaça. E até mesmo ele é muito bom em nadar. Como ele é espinossauride, é claro que ele é bom em nadar, né? Ele pode ficar muito tempo sem respirar. Como eu disse, ele é quase que um morto-vivo. Ou seja, ele consegue literalmente nadar sem poder respirar. De boa. Como ele não está totalmente vivo, ele consegue fazer qualquer coisa que um morto não conseguiria fazer. E o Super Espino, é claro, ele é o único da espécie, porque praticamente ele é mistura de várias espécies, principalmente de Shin, Hippo e Neuro. E claramente o Super Espino atual, ele é praticamente ele vai aumentando aos poucos de tamanho, porque a gente só conhece ele na temporada 2 e na 3, que ele vai ter mais participação, junto com Metal Rex, Rainha Alien, entre outros. Spoiler da terceira temporada lá pro final, o Super Espino fica com a Rainha Alien. E não me pergunte o que vai acontecer a seguir, porque, mano, a Rainha Alien, como eu disse lá no vídeo dela, ela ovípara, ou seja, não depende de macho para se reproduzir. Mas, né, os hormônios de cada um afloram e vocês sabem, né? Segue, enfim, continuando. O Super Espino não tem muita coisa também, não. Além de ele ter vantagens, ele tem desvantagens, como arrancar seus braços, o prendê-lo, e claramente ele tem inimigos muito fortes, como por exemplo o Metal Rex,
a Rainha Alien, que na verdade é a namorada dele, mas se ele fosse enfrentar ia perder. A Mega Indominus, que foi considerada uma das maiores inimigas do Super. E entre outros e outras criaturas da franquia de Batalha dos Universos. E ele já enfrentou uma par. Já enfrentou o Dragão Serpente do Mato, já enfrentou o Dragão Chifre de Trovão, já enfrentou a maioria o da franquia. E claramente, né, como eu disse, é tudo. Ele já enfrentou quase todos da franquia inteira. Principalmente o Metal Rex, Mega Indominus e Pedra de Fogo. Mas o do Pedra de Fogo se passa depois dos acontecimentos da primeira luta. Do Metal Rex, Super versus Mega Indominus. E o Super, ele é muito rápido, correndo praticamente 69 km por hora. E quando ele tá no seu modo quadrúpede, ele corre praticamente uns 40, eu sei. Ele quadrúpede, bípede é um pouco lento. Mas no modo serra, meu filho, no modo serra ele corre 200 km por hora. É mais rápido que o Metal Rex, que corre 109. E claramente a habilidade de se tornar uma serra é claramente do Pedra de Fogo, é claro. Porque ele é meio que inspirado e tem algumas habilidades do Pedra de Fogo. E claramente ambos são primos. Assim, mas não é aquele primo, não sei o que. Eles são primos, porém cada um tem o seu território. E atualmente o Super, depois dos acontecimentos de Batalhas Universos, porque o gibi ainda não tá pronto. Eu terminei já a primeira temporada, mas ainda tenho que fazer a segunda, a terceira e a quarta. Mas o Super e a Rainha ali ficam juntos, né? Como um casal. E a gente só vê ele algumas cenas poucas na terceira temporada. Em questão de lutas ou até mesmo no final mesmo. Aí depois da quarta temporada ele não aparece. E bem, o Super Espírito, como eu esqueci de falar, que os olhos dele, a função dos olhos dele é praticamente três coisas: conseguir ver ataques de inimigos, porque com os seus olhos, todos os seus olhos, quando eles vão olhar pra alguma coisa, essa coisa tá em câmera lenta, ou seja, o Super tem tempo de reação. Segundo, intimidação. Ele usa isso para intimidar outros predadores e intimidar humanos para que saiam do seu território. E claro, exibição. Como o Super é o único da espécie, assim, mas já vou deixar bem claro que ele é praticamente morto-vivo, então seria a necrofilia. O Super Espino praticamente usa isso para seduzir a Rainha Alien, que gosta até. E, né, o Super, ele não tem tanta coisa assim também. Óbvio que a gente sabe que ele tem a força bruta. Ele tem uma força até que bruta, mas ele prefere a velocidade também. E, é claro, suas garras, que é o bagulho principal dele, que é as garras. E pra quem quiser, eu vou fazer a teoria de Mega Indominus versus Rex de Pedra. Pra quem quiser. E bem, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam as teorias como Pedra de Fogo versus Super Espino e Metal Rex versus Super Espino, que vocês vão gostar. Fui.